Fala, seus cristãos cansados, graça e paz a todos os santos da internet. Eu espero que vocês estejam prontos para mais um mergulho nas águas profundas do Evangelho de João, porque nós estamos seguindo firmes aqui nos estudos da lição da Escola Sabatina deste último trimestre de 2024, e nós estamos vendo aqui o que João tem trazido à tona nessas questões incríveis sobre a vida e o ministério de Jesus. E o que pode ser mais cativante do que entender a fundo quem de fato é Jesus, a sua identidade, não só como um homem, mas como o próprio Deus. E hoje a gente vai explorar esse tema tão essencial para a nossa fé, que é a divindade de Cristo e como ela se manifesta em algumas das histórias mais impactantes do Evangelho de João. Vamos lá? Deixa eu te perguntar uma coisa, você já está inscrito aqui no canal? Se você chegou agora, caiu de paraquedas aqui, achou esse vídeo no seu feed aí em algum momento, você está no canal Cristãos Cansados, e aqui a gente discute teologia, a gente discute a Bíblia, mas de uma forma bem tranquila, trazendo insights, trazendo reflexões, tá certo? Então nós temos todos os sábados ao meio-dia, no horário de Brasília, a lição da Escola Sabatina, o pontapé inicial do estudo com algum tema da Bíblia que nós estudamos por 3 meses, e toda sexta-feira nós temos também a nossa classe bíblica, onde nós temos cursos de teologia para iniciantes. Nós já tivemos um curso aqui de interpretação bíblica, como ler e interpretar a Bíblia da sua própria casa, no seu próprio conforto, no seu próprio tempo, com ferramentas, com recursos, para você que está começando a estudar a Bíblia, poder fazer isso por conta própria. E agora nós estamos estudando a teologia bíblica, ou seja, a história da Bíblia como um livro só de Gênesis a Apocalipse, e cada sexta-feira à noite, às 6h30 da tarde, a gente se encontra aqui no canal para estudarmos um livro da Bíblia por inteiro, ver o panorama sobre o tema, quem foi o autor, como é que esse livro ele se encaixa dentro da grande história da redenção. Então você é meu convidado para encontrar a gente a cada final de semana, e de vez em quando a gente tem coisas extras também, sermões aqui, palestras ali, enfim. Mas se você quiser ficar por dentro de tudo que acontece aqui no canal, já clica aqui embaixo em se inscrever e ative também as notificações, e assim você fica por dentro de tudo que a gente discute, de tudo que a gente aprende juntos aqui no canal Cristãos Cansados. Tá certo? Agora, antes da gente ir direto para os textos e para os milagres que a gente vai ver no estudo de hoje, é importante a gente dar um passo atrás para entender um pouco melhor como é que o Evangelho de João, na verdade, ele é construído. Porque, ao contrário dos outros evangelhos, João ele não está apenas interessado em narrar os eventos da vida de Jesus, mas ele está comprometido em mostrar o profundo significado espiritual desses eventos. Para João, cada milagre não é apenas um ato de poder, mas é um sinal, é uma revelação da verdadeira natureza de Jesus e do seu papel na nossa salvação. João, ele quer que a gente veja que Jesus ele não é apenas um profeta, ele não é apenas um mestre que veio nos ensinar coisas profundas e grandiosas, não. Ele é tudo isso sim, mas ele é também o próprio Deus encarnado, ou seja, dentro de um corpo humano que se fez carne, que habitou entre nós, se tornou como um de nós e caminhou entre nós, sujou os seus pés nas mesmas poeiras que nós sujamos quando caminhamos aqui nessa terra. E tudo que ele faz aponta para essa verdade de revelar de fato quem é Deus através da sua vida. Por isso, logo no início do livro de João, ele já dá para a gente um verdadeiro, digamos assim, um spoiler, uma amostra daquilo que ele vai apresentar para a gente. Lá em João, no capítulo 1, verso 1, ele diz para a gente: no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Para você que está acostumado com a Bíblia, já está familiarizado com o texto bíblico, você conhece Gênesis e Apocalipse bastante, como era o caso da maioria dos leitores, dos ouvintes lá do Novo Testamento. Eles não tinham, claro, os evangelhos ali até Apocalipse e as cartas pastorais, mas eles estavam bastante familiarizados com o Antigo Testamento. E quando João fala isso, essa frase, o Verbo se fez carne, lá no princípio, imediatamente na mente, nos ouvidos daquele pessoal que estava lendo a carta, o evangelho ali de João, na mente deles imediatamente brota Gênesis capítulo 1, verso 1. E lá a gente lê o seguinte: no princípio criou Deus o céu e a terra. João está ligando Jesus diretamente ao ato da criação, onde tudo foi trazido à existência. Em outras palavras, ele está dizendo que Jesus não é apenas uma figura que surgiu no tempo e no espaço da nossa história. Jesus ele é eterno. Ele é aquele por meio do qual tudo que existe foi trazido à existência. Tudo que é criação foi criado.
E essa introdução dá para a gente a chave para ler todo o restante do Evangelho, porque cada milagre, cada encontro, cada palavra de Jesus deve ser vista justamente através dessa lente. Jesus é o verbo de Deus, ele é a expressão viva do próprio Deus. Quando Deus fala e essa palavra se torna realidade, é Jesus que nós vemos, o Jesus encarnado. Então, com isso na nossa mente, a gente precisa entrar em uma das histórias talvez mais conhecidas do Evangelho de João, que talvez, se você cresceu frequentando a igreja, as escolinhas de ensino da Bíblia, com certeza você já ouviu essa história, que é a história da multiplicação dos pães e dos peixes. Esse é um dos milagres mais famosos de Jesus. Como é que ele pega ali os pães e peixes de um menininho e ele multiplica e alimenta toda uma multidão. E esse milagre ele é narrado lá em João capítulo 6, versos 1 a 14. E não é apenas um gesto de compaixão divina para alimentar uma multidão que está faminta por estar ouvindo Jesus ali por longos períodos. Esse sinal, esse milagre é muito mais do que isso. Primeiro, a gente precisa lembrar que os judeus que estavam ali com Jesus, eles tinham um profundo conhecimento das Escrituras, ou seja, de todo o Antigo Testamento, da lei, dos profetas, dos salmos. Eles conheciam desde pequenos a tradição das Escrituras. E eles conheciam as histórias, por exemplo, de Moisés. O que isso quer dizer? Quer dizer que eles sabiam do maná que Deus tinha fornecido lá no deserto, quando o povo de Israel estava vagando lá no deserto sem ter o que comer. Eles recebiam todos os dias o quê? O maná, que era o pão que caía do céu. E o maná, na verdade, não era apenas comida, era justamente o símbolo da provisão e do cuidado divino. Era uma evidência de que Deus estava com o povo de Israel a cada passo, dadas as circunstâncias mais difíceis que o povo teve que passar ali no deserto. E aí é que tá. Quando Jesus ele multiplica os pães e os peixes, ele não está apenas repetindo esse milagre lá do passado, do maná. Ele está ampliando essa visão para que o povo entenda algo mais profundo. Veja, no deserto, Moisés era apenas um intermediário, ele era um porta-voz, um representante de Deus. Ele pedia por provisão a Deus representando o povo, então Deus enviava e comunicava para o povo através de Moisés. Só que com Jesus a situação é diferente. Jesus não precisa orar para que Deus envie o pão. Ele mesmo pega os pães e os multiplica. Ele mesmo realiza o milagre. Isso mostra que Jesus não é apenas um novo Moisés, ele é o próprio Deus atuando diretamente. É claro que ele agradece ao Pai por todas as bênçãos, né? Ele se conecta com o Pai diretamente para demonstrar que essa conexão ela existe. Jesus não age por conta própria, mas o que ele quer mostrar é que ele é o provedor. E o milagre é uma declaração de que ele tem o poder e autoridade sobre todas as coisas, inclusive sobre as nossas necessidades diárias. Só que, além desse detalhe, o sinal da multiplicação dos pães e peixes também vai revelar algo muito importante sobre a natureza do reino de Deus. Veja, a multidão que testemunha esse milagre, ela fica imediatamente extasiada, maravilhosa. E lá em João 6, verso 15, a gente vê que eles tentam fazer de Jesus o seu rei à força. Eles falam assim, não, esse é um rei maravilhoso, porque não só ele vai nos governar, mas ele vai nos dar comida infinita. Com isso a gente não depende mais de Roma, a gente não precisa pagar imposto, nós teremos comida infinita. Então eles tentam pegar Jesus à força para coroá-lo como rei. E pensa bem, quem é que pode culpar esses carinhas? Eles estão sob a opressão romana, eles estão desejosos por um Messias há séculos, esperando alguém que finalmente vai aparecer para libertá-los, para trazer a paz, a prosperidade e, claro, comida em abundância, né? Deixar o estômago satisfeito de uma vez por todas. Então, pensa bem, quem é que não gostaria de seguir um líder que pode multiplicar pães como se fosse um passe de mágica? Só que Jesus ele não se deixa levar por essa expectativa popular. Ele sabia que o tipo de reino que as pessoas queriam não era o reino que ele veio trazer, o reino de Deus. E por isso, ele faz uma retirada estratégica. Ele sai desse foco de ser coroado como o rei terreno que o povo tanto quer. E esse é um ponto crucial aqui para a nossa fé e a nossa perspectiva, a nossa percepção das expectativas que nós temos em relação a quem Jesus é. Veja, Jesus ele não veio simplesmente para atender os nossos desejos imediatos. Ele não veio simplesmente satisfazer as necessidades materiais das pessoas. Ele veio para oferecer algo muito maior do que isso. O reino de Jesus não é desse mundo e a sua missão vai muito além de satisfazer meras necessidades materiais. Ele veio para nos oferecer a vida eterna, algo que muitos ali da multidão ainda não conseguiam sequer entender naquele momento.
E mais à frente, lá em João, capítulo 6, 26 a 36, Jesus ele vai confrontar diretamente as intenções daquelas pessoas que o seguiam. Ele diz que elas estavam buscando Jesus, não porque elas entenderam os sinais, entenderam quem Jesus era e o que ele veio fazer, mas porque elas comeram, encheram a barriga, ficaram satisfeitas e agora elas queriam mais. Assim como muitos de nós que buscamos Jesus muitas vezes pelo que ele pode nos oferecer, pelo quanto ele pode nos satisfazer, pelas bênçãos, pelas satisfações materiais. Só que Jesus ele tem uma nova abordagem aqui. O que ele está querendo dizer com tudo isso? Ele está tentando mostrar para aquele povo e para nós que a verdadeira necessidade do ser humano vai muito além do alimento físico. Todos nós, claro, temos fome de pão, mas existe uma fome muito maior dentro de cada um de nós, que é uma fome espiritual, uma sede espiritual. E essa fome e sede só pode ser saciada por algo que é eterno. E só Ele pode nos proporcionar isso. E é aí que Ele faz a famosa declaração, onde Ele diz, veja, eu sou o pão da vida. Aqui Jesus ele está mostrando para a gente que Ele é a resposta para a nossa fome espiritual. Só Ele pode nos dar aquilo que nós realmente precisamos, que é uma conexão viva e eterna com Deus. E isso satisfará a necessidade da nossa alma, da nossa existência. Só que essa declaração, eu sou, e ela aparece 7 vezes no Evangelho de João, ela tem um significado ainda mais profundo, porque leva a gente de volta novamente lá ao momento em que Deus ele se revela para Moisés diante de uma sarça ardente, lá em Êxodo capítulo 3, versos 13 a 15. Quando Moisés, dialogando ali com Deus, ele pergunta para o Senhor, qual é o seu nome? Como é que eu devo chamá-lo? Como é que o povo deve chamá-lo? E Deus responde, eu sou o que sou. E esse nome que traduz essa expressão, Yahvé, carrega justamente a ideia de que Deus ele é eterno, ele é autossuficiente, ele é imutável, ele não depende de nada, de ninguém, de nenhuma outra coisa na existência para existir por conta própria. Ele simplesmente ele existe. E quando Jesus usa a mesma expressão, eu sou, ele está justamente identificando a si mesmo diretamente com o Deus do Antigo Testamento. Sabe aquele Deus que encontrou Moisés e disse, eu sou? Pois é, eu sou. Ele está afirmando a sua divindade. Ele está dizendo que ele é aquele que existe desde o princípio, que é a fonte de toda a vida, tanto física quanto espiritual. E ao declarar que ele é o pão da vida, o que Jesus está dizendo para a gente é que, assim como nós precisamos de pão para sustentar os nossos corpos, encher os nossos estômagos, nós precisamos dele para sustentar as nossas almas, a nossa existência, o nosso propósito de vida. E não é apenas um sustento temporário, é um sustento que leva à vida eterna. Jesus é a resposta para a nossa fome mais profunda, para esse vazio que muitas vezes nós sentimos nas nossas vidas. É Ele que nos convida a nos alimentarmos dele, a nos conectarmos com Ele, de uma forma tão íntima que Ele se torna parte de quem nós somos. E essa ideia de Jesus como a fonte da vida eterna, ela é reforçada de uma maneira ainda mais poderosa lá no capítulo 11, quando Ele vai ressuscitar Lázaro dos mortos. E aqui a gente vê Jesus enfrentando a própria morte, batendo de frente com ela. Veja, a morte é algo que aflige todos nós morremos de medo da morte. A não existência é algo que assombra cada um de nós. E quando Lázaro ele adoece, as irmãs de Lázaro, Marta e Maria, elas enviam uma mensagem para Jesus, pedindo que ele venha rapidamente para curá-lo. Só que, no entanto, Jesus ele faz algo que à primeira vista parece muito estranho. Ele decide esperar 2 dias antes de ir até Betânia, que já era uma viagem que demoraria mais alguns dias. A questão que surge então é, por que Jesus esperaria, sabendo que Lázaro estava à beira da morte? E a resposta está justamente no verso 4 do capítulo 11, onde Jesus explica que a doença de Lázaro é para a glória de Deus. Ele sabia que a morte de Lázaro seria uma grande oportunidade para demonstrar de forma inquestionável o seu poder divino sobre a morte e assim revelar ainda mais a sua divindade. Jesus ele poderia simplesmente ter ido imediatamente, curado Lázaro, como ele tinha curado várias e várias outras pessoas, mas isso não teria o mesmo impacto que ressuscitar Lázaro após 4 dias de morte. E a crença popular, equivocada, claro, mas era a crença popular do povo naquela época, é que a alma só esperava no corpo por 3 dias. Após o 4º dia, não havia mais esperança de que a pessoa pudesse ser retornada à vida. E quando Jesus espera 4 dias, ele remove qualquer dúvida. Ele fala, passou do ponto de que qualquer coisa pode acontecer. Lázaro estava realmente morto. Então ele só poderia ressuscitar caso um milagre incontestável acontecesse. E quando Jesus ele finalmente chega,
Marta corre ao seu encontro, triste, chorando, e eles têm uma conversa, a princípio pesarosa, mas é uma conversa incrível. Lá nos versos 25 e 26 do capítulo 11, Jesus diz a Marta: eu sou, mais uma vez a expressão eu sou, a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo o que vive e crê em mim, jamais morrerá. Aqui Jesus está deixando claro que ele não é apenas alguém que pode realizar milagres, mas que ele é a própria fonte de vida, tanto agora quanto na eternidade. Ele tem o poder sobre a morte. Isso fica mais do que evidente quando ele ordena que removam a pedra do túmulo e chama Lázaro para fora. Quando ele ressuscita Lázaro, Jesus ele prova que ele é de fato quem ele diz ser. Ele tem autoridade sobre a vida e a morte, ele é o próprio Deus, ele é o Deus encarnado. Ele é aquele que é capaz de trazer vida onde só existe morte. Esse é o poder da palavra de Deus. Ele traz existência àquilo que não existe, ele traz a vida àquilo que está morto. E essa é uma das lições mais importantes que nós podemos tirar aqui dessa história. Não importa quão difícil ou quão impossível seja a nossa situação, o quanto nós estejamos mortos nos nossos pecados, Jesus ele tem o poder de transformar a nossa vida, porque ele é a ressurreição e a vida. E é nele que nós encontramos a esperança da vitória sobre a própria morte. Só que, mesmo diante de evidências tão poderosas quanto a ressurreição, ainda existiam aqueles que escolhiam duvidar e rejeitar Jesus. E aí surge a pergunta: como é que alguém, vendo tudo isso, vendo alguém sair da morte para a vida, escolhe rejeitar Jesus? E essa é uma questão bastante intrigante. Só que a gente vê isso acontecer repetidamente, tanto nos tempos de Jesus quanto nos dias de hoje. Em João 9, quando Jesus ele cura o homem que nasceu cego, os líderes religiosos eles não conseguem aceitar aquele milagre. Eles investigam, questionam, duvidam e finalmente eles rejeitam a verdade que está bem diante deles. Por quê? Porque muitas vezes a rejeição de Deus não tem a ver com a falta de evidências, tem a ver com o nosso orgulho, com o nosso medo de perder o controle da narrativa, com a dureza do nosso coração, a falta de vontade de fato abaixar as nossas armas e voltar o nosso rosto para Deus pedindo perdão. Paulo ele aborda essa questão lá em 1 Coríntios 1, 26 a 29, onde ele diz que Deus ele escolhe as coisas que parecem loucura desse mundo para confundir os sábios. E o evangelho, para muitos, parece uma tolice, parece uma bobagem, parece uma loucura. Imagina, a ideia de um Deus todo-poderoso que criou o universo, mas ele se faz carne, ele se faz uma criatura e ele morre numa cruz de forma vergonhosa, mas aí ele ressuscita e volta para o céu. Isso é algo que muitos acham difícil de aceitar. Só que justamente essa loucura que é o que a Bíblia chama, é o que Paulo chama de o poder de Deus para a nossa salvação. O Evangelho não é algo que nós podemos compreender completamente apenas com a nossa razão. É algo que precisa ser aceito com humildade, entrega e fé. E é isso que transforma vidas. Quando nós reconhecemos que a sabedoria de Deus ela vai além da nossa compreensão e que ele opera de maneiras que às vezes parecem estranhas para nós, é justamente aí que nós experimentamos a verdadeira transformação. O Evangelho ele pode parecer uma loucura para o mundo que está perecendo, mas para aqueles que creem é o poder de Deus para a salvação, para a redenção, para a transformação. Então, meus amigos, ao olharmos para todas essas histórias, esses ensinamentos do Evangelho de João, esses sinais que Jesus deu, nós entendemos que ele é muito mais do que um mero mestre, do que um profeta. Ele é o próprio Deus encarnado, a fonte de toda a vida, o pão que nos sustenta, a ressurreição que vence a morte. E se nós nos alimentarmos dele, encontraremos a verdadeira vida, tanto agora quanto na eternidade. Tá certo? Se você ficou até aqui com a gente, que bênção, eu espero que esse estudo tenha acendido algo no seu coração, na sua mente, despertado você para a necessidade de, pela fé, com humildade, aceitar Jesus, a vida verdadeira. E claro, não se esqueça de deixar um joinha aqui no nosso vídeo, porque isso ajuda demais na distribuição do algoritmo aqui do YouTube, né, para o YouTube mostrar esse vídeo para outras pessoas, sabendo que o vídeo é legal. E muitas vezes você vem aqui, você assiste e não deixa um joinha, não custa nada, é só clicar aqui no botãozinho, no dedinho, tá certo? É rapidinho e isso faz uma tremenda diferença no compartilhamento do nosso canal. E se você puder compartilhar também um link desse vídeo de forma ativa para o seu amigo, para sua família, no grupo da Escola Sabatina, no grupo da sua igreja, no grupo dos seus amigos, tudo mais, isso também ajuda bastante, porque você pode compartilhar com aquele amigo que precisa ouvir essas palavras. E claro, não se esqueça de se inscrever aqui no canal para mais reflexões bíblicas como essa, para as nossas classes bíblicas, enfim. E que Deus abençoe você, abençoe a todos nós,
para que nós tenhamos vida em abundância nele. E a gente se encontra na semana que vem para mais um estudo fantástico no Evangelho de João, tá certo? Um abraço, até lá, tchau, tchau. Ajude o Cristãos Cansados a continuar produzindo conteúdo cristão gratuito e de qualidade. Os links estão na descrição.